Boa noite, meninas. Estamos aqui reunidas mais uma vez. Hoje vamos começar a meditação no livro de Jó, um livro bastante curioso, o Antigo Testamento, um livro que há uma certa discordância a respeito da sua idade, mas muitos acreditam que seja de verdade o primeiro livro a ter sido escrito da Bíblia. Depois dele vem o Pentateuco, né? Que são os 5 livros de Moisés, né? Os livros mosaicos. Mas acredita-se que Jó foi um livro anterior até mesmo ao Pentateuco. Muito interessante, né? E ele vai mostrar para a gente coisas bem relevantes a respeito do poder de Deus, a respeito da autoridade de Deus sobre a terra, sobre a sua criação, sobre os homens, sobre a humanidade, né? A relevância da, da, do nosso, meu Deus, esqueci, do nosso livre-arbítrio, né? E como a gente vai interagir com os próprios homens diante das adversidades e como Deus está coordenando tudo isso. Então, um livro muito interessante e ele começa de uma forma intrigante. Um diálogo entre Deus e o diabo. Muito interessante. Então, antes de mais nada, vamos pedir a Deus a direção para a gente entender, né, o conteúdo desse primeiro capítulo que vamos estar estudando hoje. Senhor nosso Deus e querido Pai, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntas, reunidas, em teu santo nome, para estudar e meditar na tua palavra. E estamos diante de um texto, meu Pai, muito rico, um livro muito interessante. Fala sobre a grandeza da sua criação, do seu poder imenso, da sua autoridade. E queremos, meu Pai, absorver mais desses entendimentos. Queremos cada vez mais entender como o Senhor pensa, como o Senhor age. Isso realmente nos acrescenta, nos edifica, fortalece a nossa esperança de que o Senhor está cuidando de tudo e realmente o Senhor não esquece de nenhum de nós. Estamos aqui e pedimos que cada palavra que será dita não seja dos nossos lábios, mas da própria boca do Senhor para os nossos corações. Nos edifica, nos fortalece, nos exorta. Faz o que é necessário, mas fala com cada uma de nós de uma forma particular, dentro da nossa necessidade. Nós te demos total liberdade, meu Pai, para que o Senhor venha fazer isso essa noite em nossas vidas. Desde já repreendemos todo o mal e nada venha roubar a semente que o Senhor vai plantar hoje dentro dos nossos corações. Te agradecemos e entregamos essa meditação em tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Então é isso aí, povo lindo, graças a Deus. E começando aí, Jó, capítulo 1. Antes da gente falar necessariamente sobre o texto, vou falar brevemente a respeito desse livro. Como eu falei com vocês, né, é um livro realmente intrigante. Primeiro, quem é Jó na fila do pão? Quem é esse homem que foi tão especial a respeito do qual Deus deu testemunho para o diabo, os anjos e para toda a humanidade? Quem é Jó? E nós não temos muitas informações a respeito de quem é Jó. Sabe-se que, pelo menos, ele foi alguém que não era necessariamente israelita, mas que existiu no tempo dos patriarcas. E o que é necessariamente isso, o tempo dos patriarcas? O tempo de Noé, o tempo de Abraão, naquele período ali, tempo de Isaac, Jacó talvez, mas não muito mais longe do que isso. E era um homem temente a Deus, ele conhecia a Deus. E a prova disso é que ele adorava Deus de acordo com os rituais daquela época. E a gente conhece que dentro do sistema levítico
a gente tinha adoração a Deus através de um sacerdote, onde ele oferecia holocaustos, ofertas para Deus, representando o próprio povo. E aqui a gente vai ver que Jó, ele tem também esse tipo de comportamento. Ele oferece holocaustos a Deus, que são ofertas queimadas, algo muito típico da cultura hebraica, e ele oferece em prol de determinadas pessoas, que no caso ele vai deixar específico aqui o livro de que são os seus próprios filhos, a sua família, né? Vamos perceber que ele também vem da terra de Uz, e a gente não tem uma, uma orientação correta, né, precisa de onde ficava Uz, mas temos uma, pelo menos alguma referência, e eu vou compartilhar aqui com vocês uma imagem que vai nos dar uma ideia de onde ficava Uz. Imagino que vocês estejam vendo aí na tela, e aí vocês vão ver que esse mapa representa aqui o continente africano, especialmente o Egito, aqui o Rio Nilo. A gente vai ter aqui a Península Arábica, tá? O deserto da Arábia, ou melhor, me perdoem, a Península do Sinai. E aqui a gente vai ter a Arábia. Essa região aqui compreende o que nós conhecemos como o Oriente, tá certo? Então, parte aqui do Egito, a península, toda essa região aqui da Arábia e se estendendo para aqui para o leste, tá certo? Para essa região. Onde a gente vai perceber o seguinte, que nessa região aqui viviam os edomitas, vocês devem lembrar que os edomitas são descendentes de Esaú, os midianitas, os caldeus, e aqui mais para baixo a gente vai ter os sabeus. E Uz ficaria mais ou menos nessa região. E a gente sabe que Israel estaria mais ou menos nessa região. Nessa época, pessoal, não existia ainda Israel, tá? No tempo dos patriarcas não existia Israel. Israel só vai existir depois que nasce realmente Jacó, que ele se transforma em Israel, com as suas 12 tribos, ele vai conquistar ali depois a região de Canaã, tá? Juntamente, após a saída do Egito, então os hebreus vão conquistar aquela região e daí para formar o povo de Israel, a ação de Israel e o território de Israel. Então, nesse tempo aqui, a gente está muito anterior a esse período da formação do Estado de Israel. Tá? O que a gente vai ter aqui é o que nós conhecemos como Canaã, certo? A terra prometida, Canaã. Então, a gente tem aqui essa imagem, grava bem aí, e os caldeus estão por aqui e os sabeus estão por aqui por baixo, certo? Tem outra imagem aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deixa eu achar aqui. Essa aqui, onde a gente vai ter só uma noção melhor a respeito do que era o Oriente, Oriente Médio, mas esse mapa não condiz com a realidade da época de Abraão, tá bom? Eu só estou trazendo esse mapa aqui para a gente se situar. E aqui a gente vai ver, ó, Sinai, Egito, então a terra de Edom, Israel aqui, ó, de modo que quem estava vivendo por aqui na terra de Uz não era um israelita. Porém, a gente entende que Uz era um descendente semita. Lembra lá da árvore genealógica dos descendentes de Noé? E a gente vai ter os três filhos de Noé: Cão, Sem e Jafé. Sem, ele vai tomar conta desse território. Por isso se diz que os povos daqui são povos semitas, tá? Então, de alguma forma, o próprio Jó
estava ligado ao povo que pertencia a Deus. Os filhos de Noé, eles são considerados como filhos de Deus, né? Depois do dilúvio, só sobraram eles lá junto com Noé. E eles ocuparam essa parte aqui, esse território. Acho que eu tenho aqui alguma outra imagem que mostra isso legal. Não tenho, não. Mas tudo bem. Deixa eu ver. Então sim. Tá dando aí para vocês verem? Tá compartilhando aí com vocês? A terra aqui de Cão, de Jafé e de Sem. Tá dando para ver? Alguém me responde aí, porque eu não tô. Sim, pronto, beleza. Ok. Tá certo? Então, pronto, aí, ó. Então, a gente vai ter aqui os territórios que foram ocupados pelos filhos de Noé, e os filhos de Noé cresceram, enfim, blá, blá, blá. E a gente vai ver aí essas regiões sendo formadas, né? Novos estados, novas cidades sendo formadas, novos povos. E aqui os, ó, tá vendo? E vocês vão perceber que nesse mapa, o está cá em cima, mas em determinados mapas, o está cá embaixo. Como eu falei para vocês, ninguém sabe exatamente onde ficava essa cidade. O que se sabe é que ficava perto desse território que pertencia aos semitas, tá certo? Então, Jó era um cara dessa região. Então, só para a gente ter uma noção melhor a respeito disso, por favor, abre aí em Gênesis, no capítulo 10. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 10. E a gente vai ter o seguinte, a partir do verso 21. E a Sem também nasceram-lhe filhos, o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Afarxade, Lude e Arã. E os filhos de Arã, Us, U, Geté e Mas. Então, é nesse versículo aqui que eu quero me ater, onde vocês vão perceber que Uz é o primeiro momento em que Uz é citado na Bíblia, é nesse momento aqui, representando um dos descendentes de Sem, que era filho de Noé, apontando para um novo povo de Deus, e mostrando que eles se localizavam nessa determinada região, tá certo? Então, a gente vai perceber que eles eram filhos, Us era filho, melhor dizendo, de Arã, então considerado também um arameu. Arameu fala aramaico, né? Então a gente vai perceber que essa era a língua daquela época, o aramaico, e a gente entende que essa era a língua primordial do povo de Deus. Então, tudo apontando para que Jó era alguém que conhecia a Deus, era alguém que conhecia e servia a Deus. Isso aí é bem interessante da gente considerar, tá certo? Ahn, quem escreveu esse livro? A gente também não tem certeza de quem escreveu, e há muitas teorias a respeito. Há quem diga que foi Moisés que escreveu, há quem diga que foi Salomão que escreveu, há quem diga que foi o próprio Jó que escreveu, mas ninguém sabe de verdade quem foi que escreveu. Então, o autor de Jó é realmente desconhecido, tá certo? É, agora, sabe-se que era alguém da linhagem semita, vamos por assim dizer, um judeu fiel. Por que a gente pode dizer que o autor é um judeu fiel? Por que a gente pode dizer que o autor é da linhagem semita? Justamente pelo fato de ele apontar, de ele mostrar, de ele evidenciar como era o culto a Deus naquele momento, na época dos patriarcas.
Lembra que Noé, assim que ele desce da arca, ele vai e faz um sacrifício a Deus, ele oferece o holocausto, ele erege um altar e vai lá e sacrifica animais a Deus, né? Então, percebe que esse culto, ele continua, então aponta justamente para que realmente era alguém que servia a Deus. Tanto o Jó como quem escreveu o livro também, tá certo? Existem algumas pessoas, alguns estudiosos que questionam a existência de Jó. Há quem diga que isso aqui é um livro realmente como se fosse um conto, uma poesia, mas não é, pessoal. De verdade, Jó existiu. Quem vai dizer isso para a gente é a própria Bíblia. Então, vou pedir para vocês agora abrirem no livro de Ezequiel, no capítulo 14. Ezequiel, Antigo Testamento ainda, né? Um dos grandes profetas. Ezequiel, capítulo 14. E é uma passagem bem interessante. Vou esperar vocês aí abrirem. Todo mundo abriu? Ezequiel 14, verso 14. A gente vai ter assim, ó. 14, 14. Só para fazer sentido, tá? Para o pensamento não ficar quebrado, vamos começar do 13. Filho do homem, Ezequiel falando, né? Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, ou melhor, Ezequiel relatando o que o Senhor falou. Quando uma terra pecar contra mim, transgredindo gravemente, então eu estenderei a minha mão sobre ela e lhe quebrarei o báculo do seu pão, e enviarei fome sobre ela e cortarei fora dela homens e animais. Embora estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, eles livrariam somente as suas próprias almas pela sua justiça, diz o Senhor Deus. O que esse texto aqui está falando? Está falando que Deus, se ele percebesse rebeldes naquela região, ele ia matar todo mundo. E ele fala de três homens que para ele são exemplos: Noé, Daniel e o próprio Jó. Então, Ezequiel, ele vai escrever esse livro lá na frente, lá no cativeiro da Babilônia, bem depois desse tempo patriarcal. E a gente vai perceber que eles tinham o entendimento, o conhecimento a respeito de Jó. Então, não era um livro de fantasia, era um fato do qual o próprio Deus, falando uma revelação para Ezequiel, ele dá testemunho de Jó, falando que esse homem era justo. E caso ele estivesse vivo no meio da bagunça lá, no meio de um território que fosse rebelde a Deus, né? Todo mundo seria destruído, mas eles três, pelo menos, salvariam as suas próprias almas. Aí você pula para o verso 20. Ainda que Isso. Noé, Daniel e Jó estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertarão nem filhos, nem filha, mas libertarão suas próprias almas pela sua justiça. Tá? Então, novamente apontando para o fato de que Deus considerava Jó um justo. Jó era um referencial. Caramba, Jó estava no nível Noé. Pessoal, Noé, nível Noé. O que é nível Noé? É uma humanidade inteira, um mundo inteiro ser destruído e sobrar Noé. E ser preservada a família de Noé por causa de Noé. Então, esse nível, todo mundo se acabou, mas Noé ficou, porque ele era o único justo. Então, nível Noé. Jó está nesse nível Noé. Daniel nem precisa falar, né? Daniel foi um exemplo, ainda que morando na Babilônia, não se deixou se corromper, enfim, a gente já sabe também. Mas Jó, olha o nível em que ele é colocado pelo próprio Deus. Bacana, quem está dando testemunho dele é justamente o próprio Deus, tá certo? Então, outras coisas que a gente pode falar a respeito de Jó é que ele teve uma vida muito longa. Vou pedir para vocês abrirem aí, em Jó mesmo, tá certo? No capítulo 42, verso 16.
Jó 42, verso 16. Penúltimo versículo desse livro. Todo mundo abriu? Jó 42, 16. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até 4 gerações. Então morreu Jó, sendo velho e farto de dias. Bom, o que interessa saber o tanto de tempo que Jó viveu nesse momento aqui que ele fala. Esses 140 anos não foi o total da vida de Jó. Foi 140 anos após a desgraça de Jó. Quando ele é restituído por Deus, honrado por Deus, e ele vem a ter tudo que ele perdeu, inclusive em dobro, fora os filhos. Mas ele teve os filhos de volta, né? Enfim, ele viveu mais 140 anos. Deus deu a ele 140 anos. Se pensarmos que quando Jó cai em desgraça, ele já tem 10 filhos, onde cada um mora em seus cantos, cada um tem suas casas, 10 filhos. A gente vai imaginar que para Jó formar uma família, parir 10 filhos, ele não, né, a esposa? Fazer 10 filhos, onde eles têm autocapacidade de gerenciar suas próprias vidas, não eram crianças, eram 10 homens e mulheres feitos. Então Jó não era um menino quando a desgraça veio sobre a vida dele. No mínimo, ele teria aí por volta de seus 70 anos, no mínimo, tá? E é muito possível que fosse até um pouco mais. Soma esses 70 anos, mais os 140 que Deus deu a ele a mais. A gente vai ter aí uma conta de 210 anos. Mas sabe o que a gente percebe? Que logo depois do dilúvio, os homens deixaram de viver tanto tempo. Lembra que os homens viviam 900 anos? O homem mais velho, Matusalém, viveu 969 anos. Adão, ele viveu 930 anos, né? Enoque viveu 300 e poucos anos. E por aí vai. Era comum se viver séculos. Era comum. Hoje, o homem consegue viver um século. Isso é extraordinário. Mas naquela época era algo muito comum. Porém, depois que vem o dilúvio, a gente observa que essa idade ela começa a cair até que o homem começa a viver em torno de 70, 80 anos, naturalmente. Depois disso, a própria Bíblia fala que é enfado e canseira, né? Então, esse seria o normal. Então, mais uma vez apontando para que esse personagem, que não é fictício, ele realmente existiu, ele viveu num tempo muito antes daquele, do tempo, por exemplo, dos reis, Salomão, cativeiro da Babilônia. Não, ele viveu bem antes disso e tem algo mais que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Ah, é isso aí, Rosa. Me fala se mudou aí para vocês essa imagem, onde eu estou com uma imagem aqui com alguns números, faixas coloridas e números. Aparece isso aí para vocês? Alguém me responde aí no chat. Por favor, alguém me responde. Ninguém está vendo? Então, vou interromper aqui e compartilhar de novo. Pronto, imagino que agora todo mundo esteja vendo. E aqui a gente vai ver, pessoal, olha, Adão viveu 930 anos, Sete, filho de Adão, 912 anos. E aí os caras viviam pra caramba, ó, 800 anos, 900, 700, 900. E aí a gente vai chegar em Noé viveu 950 anos. O filho dele, Sem, do qual provavelmente Jó é descendente, provavelmente. Viveu 600 anos. E daí começa a cair, ó. 438, 200, cento e poucos.
e vai caindo. Isaac, se eu não me engano, ele vive só 130 anos, tá? Então, antes de Isaac, ainda existia vida longa. Eles nem estão aqui, ó, pessoal. Para quem terá. Nem chega aqui a Abraão, tá? Aqui na minha tela nem aparece para mim. Mas se bem que eu acho que Abraão está logo embaixo. É que para mim aqui não aparece. Mas Abraão acho que está aqui, né, em vermelhinho. Então, percebe que esse personagem, com mais de 210 anos, no mínimo, há quem diga que ele viveu 350 anos, ele tem que ter vivido nesse período aqui, ó, tá? Nesse período, entre Noé, Sem e o próprio Abraão. Ele tem que ter vivido nesse período, certo? Alguém que realmente existiu e é da era patriarcal, certinho? Vamos lá. Então, vamos lá. É, sem mais delongas, vamos realmente para o texto. Só quis falar algumas observações a respeito do Jó, tá certo? A respeito de onde ele morava, de onde ele vem. Não temos uma ideia precisa de onde era Uz, temos uma noção, certo? Temos uma noção de que ele servia a Deus, temos um entendimento que ele servia a Deus, não é só uma noção. Era um cara muito próspero, muito rico. Vocês perceberam aí, inclusive, aqui, nessa imagem aqui. Se U está por aqui, por essa região, sabe o que a gente vai perceber? Que todo o comércio que vinha do leste do Oriente, que vinha do Egito, que vinha da Arábia, se encontrava aqui. Então, Uz provavelmente era uma capital de riquezas. Era um ambiente muito propício para o enriquecimento. Por quê? Porque era um local de mercado, onde as pessoas faziam grandes transações de todos os lados do mundo conhecido, tá certo? Então, vale a pena a gente observar isso, do porquê que o próprio Jó, ele é encontrado numa situação financeira tão confortável. Vamos nessa. A gente vai ver aqui. Jó, capítulo 1, verso 1. Houve um homem na terra de Uz, a gente já viu aí mais ou menos onde fica Uz, cujo nome era Jó, e já temos uma noção mais ou menos de quem é Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia Deus e afastava-se do mal. Talvez na sua versão só esteja aí, íntegro, reto e que se desviava do mal. Não tem problema qual seja a sua versão. O que importa é que você vai perceber que Jó está sendo exaltado. A gente vai ver muitas vezes o próprio Deus exigindo do homem perfeição. Sede perfeito, porque eu sou perfeito. Não é assim que ele fala? A gente vê isso no Antigo Testamento, a gente vê isso no Novo Testamento. Sede perfeito, porque eu sou perfeito, e a gente muitas vezes fala, não tem como eu ser perfeito, não tem, eu sou humana, a carne é fraca, e dá um monte de desculpa. Mas a gente está vendo a Bíblia falar de um cara que era perfeito. E o que é perfeito? É aquilo que não tem mais o que ser melhorado, não tem mais o que ser acrescentado, trabalhado, acabou a obra final, está perfeito. Não tem o que ser feito mais, está perfeito. Esse era o nível de Jó. Olha que interessante. Íntegro e se desviava do mal. A King James acrescenta algo mais. Alguém que temia a Deus. E eu acho que isso, no final das contas, acaba ficando um pouco óbvio. Eu só vi a King James falando isso, tá? Não vi as outras versões que eu tenho aqui falando esse algo a mais. Um homem que temia a Deus. Bom, mas enfim, eu penso que fica meio que claro isso, porque se há nele uma perfeição, é porque há o temor de Deus dentro dele. Não tem como um ser humano ser perfeito se de verdade não houver o temor de Deus dentro dele, tá certo? Então, Jó é esse cara que se afastava do mal. E dentro dessa
perfeição dele, dentro dessa sabedoria dele, né? Bom, se o cara é perfeito, o cara é sábio. Você percebe que o que ele faz questão de fazer, e a Bíblia deixa claro que é uma estratégia do homem de Deus, da mulher de Deus, se desviar do mal. Então a gente percebe que aquele caminho não é bom. Aquela amizade não é boa. Aquele relacionamento não é bom. Aquele parceiro comercial não é bom. Se desvia. Aquela situação que você está se colocando não é boa. Pois bem, esse é o caráter do homem e da mulher de Deus que Deus espera que a pessoa tenha. É isso aqui: integridade, retidão. Não desvia, né? Não fala de retidão. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Ele sabe muito bem o que, é que ele tem que fazer. Ele sabe muito bem o alvo dele. Qual é o nosso alvo? Salvação, né? A gente sabe muito bem qual é o nosso alvo. Santificação, santidade. A gente sabe qual é o nosso alvo. Não vamos nos desviar. Não, mas eu vou aqui para uma festinha. Vai vir um período agora aí do carnaval. Vocês vão ver um monte de gente da igreja lá no carnaval. Pessoas que ainda não se firmaram com Deus, que não reconhecem a autoridade de Deus, o governo de Deus, a governança de Deus sobre a vida delas. Elas fazem o que elas querem, elas fazem ainda a própria vontade. Estão perfeitas? Bem longe disso, né? Porque carnaval é festa da carne, né, pessoal? Por favor. Não é algo para se distrair. É algo para você realmente ofender a Deus. Verso 2: E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então, não fala nesse momento aqui da mulher dele, mas, bom, se nasceram filhos e filhas, esses filhos e filhas tiveram de nascer de uma barriga, né? Então, a esposa dele, próprio Jó, eram pessoas frutíferas, né? Não tinha problemas de para ter filhos, né? Problemas, esqueci o nome que dá, mas é isso aí mesmo, de infertilidade, né? E, e o que a gente percebe é que se Jó era um cara tão perfeito, como a Bíblia fala, não é nem tão perfeito, é perfeito como a Bíblia fala, então vamos chegar à conclusão de que ele também era sábio. E se Jó é esse cara todo sábio, com certeza ele não escolheu uma mulher tola, uma mulher estúpida, uma mulher que não valia a pena. Essa mulher dele, com certeza, também era temente a Deus, tá? A gente vai falar depois da mulher de Jó, lá no capítulo 2. Mas o que a gente vê aqui é que uma família estava sendo formada através de um homem que foi visto como perfeito sobre a terra. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Junta de bois são 2 bois, tá, pessoal? Então, 1.000 bois. 500 juntas de bois, 1.000 bois. E 500 jumentas. E muitíssimos os seus servos, empregados, escravos. De modo que este homem era maior que todos os homens do Oriente. Eu fui fazer uma pesquisa a respeito dos maiores rebanhos de gado aqui no Brasil. E eu vi números absurdos de fazendas com milhões de cabeças de gado. Bom, perto dessas fazendas, o que Jó tinha era algo que não valia grande coisa. Mas para aquela realidade, pessoal, daquele momento, naquela época, isso aqui era uma coisa grandiosa. Estamos falando de um cara que está praticamente no deserto, tendo uma vasta criação, no meio, no centro de um grande comércio internacional. Ele estava numa situação muito bem favorecida. E qual é a utilidade, por exemplo, das ovelhas? A gente sabe, a lã, né? A lã. E para que serve a lã? Para fazer o tecido. Para que serve o tecido? Indústria têxtil, fazer roupas, fazer tendas, enfim, tapetes, tapeçaria, tá? Então, existe uma infinidade de coisas que
a ovelha, né, onde a ovelha pode ser utilizada, vamos dizer assim. Então, ele tinha um domínio na indústria têxtil da época. 3.000 camelos. Camelo, meio de transporte, né? A gente hoje tem carro. A gente vai lá, bota combustível, a determinado, depois de determinado tempo andado, depois de determinada distância andada, a gente vai lá e tem que botar combustível de novo, né? Porque senão o carro para. Pois bem, os camelos, eles atravessavam grandes distâncias no deserto, onde não tinha água, porque eles eram capazes de acumular água nas suas corcovas. E, assim, eram animais extremamente valiosos para o transporte. Então, vamos dizer que era o cara do Uber. Era o próprio Jó. O cara do Uber da época. As juntas de bois, arado, né? Para ir lá para trabalhar a terra. E se ele vai usar a junta de boi, quando fala junta de boi, é porque esses bois estão andando um do lado do outro para fazer a aragem da terra. Não é necessariamente um boi de corte, onde ele vai ser abatido para a carne. Não que isso não signifique que não acontecesse, mas, em especial, aqui era para arar a terra, para cultivar a terra. Então, estamos falando de um homem que também tinha terras onde ele plantava e poderia ter uma produção de cereal, etc., grandiosíssima para aquele momento. As jumentas também são um meio de transporte. São animais que conseguem subir montanhas carregando carga e de uma forma absurda de precisão, né? Então, às vezes você pode colocar um cavalo para subir uma montanha e esse cavalo vai tropeçar e vai cair. Você bota um jumento, mas especialmente a jumenta, ela é mais forte. Você bota a jumenta lá e a jumenta sobe e não escorrega, não tropeça, não tem nada. Estou me lembrando do Vale de Pati. O Vale do Pati é uma montanha que você sobe, você cai lá dentro do vale, né, e fica lá dentro de um buraco. E é uma maravilha, coisa mais linda do mundo. Silvana teve a oportunidade de ir lá com a gente, é uma experiência incrível, mas muito penosa. Porque subir a montanha, depois de você ter feito tanta arte lá dentro, você tá morto. Subir aquela montanha para depois você descer de novo é um sacrifício terrível. E aí a gente observa que lá o pessoal usa ainda hoje burrinhos, jumentos, para fazer justamente esse transporte, porque é mais eficaz até mesmo do que o cavalo. Então as jumentas eram usadas também como meio de transporte, não para longas distâncias, mas para terrenos íngremes. E para a produção leiteira. O leite da jumenta, eles consideravam que era um leite mais forte, certo? Então a gente está vendo aí um homem que tinha uma estrutura muito bacana. Muitos servos, muitos escravos, ele tinha empregado para tudo, né? De repente, eu acho que ele nem tomava banho sozinho, ou ele levantava os braços e alguém lavava ele, de tantos servos que ele tinha. Então, observa que era um cara poderoso, mas era íntegro, reto e temente a Deus. Onde a gente percebe que riqueza não significa orgulho e vaidade. Se esse cara fosse orgulhoso e vaidoso por causa das riquezas que ele tinha, a gente não ia ver o início do texto dizendo que esse cara era perfeito. Porque se há orgulho e vaidade, a gente já tem pecado. Certinho? Então, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. Lília, o que é isso, gente? Oriente. Essa é uma foto mais atual do que seria o Oriente Médio hoje. E parece bastante com o Oriente daquela época. Povo lindo, ele estava aqui, ó, no meio de um buraquinho. Tá certo? Bem aqui, onde está a setinha. E vocês vão observar. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Estava aqui, nessa região, onde hoje, inclusive, é a Jordânia, tá? Aqui. Israel está aqui, a Jordânia está aqui. Ele estava por aqui assim. E tudo isso aqui tinha habitantes, tinha gente, tinha os outros povos de Jafé, os outros povos de Cão, os outros filhos de Noé. Mas esse cara era o mais poderoso daquela região para aquele momento, ok? Vamos lá. E os seus filhos iam
e festejavam em suas casas, cada um no seu dia. Então percebe que esses filhos, cada um tinha sua casa? Se cada um tinha sua casa, cada um tinha sua família, porque eles não saíam da casa dos pais se não fosse para casar. Enquanto ele não casasse, o filho não casasse, o filho continuava na casa dos pais. Improdutivo, como os filhos de hoje, 40 anos, tá vivendo dependendo de pai e mãe aposentado? Não. Eles estavam trabalhando na lavoura, estavam trabalhando na criação, estavam administrando os negócios dos pais. Não eram ociosos, tá certo? Mas eles só saíam de casa quando eles iam formar uma nova família. E o que a gente vê aqui o texto falando é que esses 10 filhos, cada um estava na sua casa, então cada um estava com sua família. Por que que eu estou chamando a atenção disso? Porque Jó não era novinho, então, nessa época. Ele já era um homem idoso, pelo menos para os nossos tempos, né? Era um homem de idade para os nossos tempos. 70 anos já é uma pessoa de idade, né? No mínimo isso. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia. Então, eles faziam rodízio. E qual era a ideia dessas festas? Né? Qual o objetivo dessas festas? Vitórias em guerras, comemoração por uma colheita abundante. Eram festas especiais, casamentos, né? Eram eventos especiais. E se eles estavam lá sempre se reunindo em festas, significa que eles tinham muitos motivos para se alegrar. E percebe que os irmãos estavam sempre juntos entre si, não tinha divisão. Ah, não fala com fulano, não fala com ciclano, não me dá com fulano. Família feliz. Jó realmente não estava faltando nada. Gozava de saúde, tinha comunhão com Deus, tinha prosperidade e uma família abençoada. Então, eles estavam lá sempre se reunindo, festejando e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Então, você percebe que as famílias estavam sempre reunidas, tá? E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, interessante isso, era uma festa tão abundante que levava dias a festa. Quando é que a gente vê isso hoje? Festa rave, né? Leva 3, 4 dias. Mas é de bagunça, é carnalidade pura, né? Aqui não. Tava na casa dos caras, tava na casa, tava entre família, e eles lá se banqueteando, né? Pois bem. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada. Na sua versão, provavelmente não está enviava Jó. Provavelmente está chamava-os Jó. Eu fui buscar um texto original no hebraico e a palavra que está lá não é chamar, é enviar mesmo. E aí eu fiquei pensando, por quê? De verdade, sempre que a gente vai ver os rituais de oferta de sacrifícios, não é para geral, são apenas para o sacerdote e Deus. Quem vai estar lá misturado naquilo ali? O sacerdote e Deus. Não tinha testemunhas. Então, o que eu imagino é que nessas festas, nesses banquetes, regada a vinho, porque está aqui, né, que comiam e bebiam, provavelmente deveria haver excessos. Dentro desses excessos, quando chegava aos ouvidos de Jó que a bebedeira estava demais, estava uma bagunça, então provavelmente ele chegava lá, dava um basta naquela festa, meninos, vão para as casas, né, vão cuidar de suas vidas, já acabou isso aqui, vida que segue. Aí ele parava, mandava todo mundo para os seus cantos, parava ali e ia fazer o seu sacrifício pessoal para com Deus em prol de seus filhos. Então, olha lá como ele fala. E assim, quando os dias dos banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas, de acordo com o número deles. Porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó, continuamente. Pode ser que no meio daquelas festas, talvez com as bebedeiras,
Os filhos de Jó tinham de alguma forma pecado. A palavra diz que eles pecaram. A palavra não fala isso. A palavra fala que Jó tinha um zelo tão grande com sua família que ele não estava preocupado se a coisa aconteceu. Ele estava preocupado de que ele tinha que cuidar e zelar da sua família. É o que se espera de um homem e de uma mulher de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. O cuidado com os seus. Certa vez eu, conversando com um casal, o cara tinha problemas, problemas com vício, cocaína, se eu não me engano. E isso estava atrapalhando o relacionamento dele, estava atrapalhando a vida do cara, no trabalho e tal. E a mulher veio conversar comigo, desabafando. E aí eu falei, poxa, luta pelo seu marido. Ah, não, mas o problema é dele, por que que eu vou ter que me meter nisso? E ela estava pensando em divórcio, em separação. É a saída mais fácil? É a saída mais prática? É verdade. Mas é a mais coerente? Não. Você está lá dentro da sua casa, tem que ajudar um ao outro. Temos hoje muitas famílias destruídas, porque as pessoas não se portam umas com as outras. Elas querem olhar apenas o seu lado. Pessoas egoístas. Mas estamos falando de Jó, o cara é perfeito. Ele não era egoísta. Ele tinha amor para dar. Ele estava preocupado com os filhos dele serem rejeitados por Deus, se porventura algo tivesse acontecido. Se eu sei que esses filhos dele pecaram, não sei. E pelo texto a gente pode inferir que Jó também não sabia, mas ele estava lá cuidando para que não precisasse ver os seus filhos perdendo a comunhão com Deus, e provavelmente eles também tinham. Provavelmente eles também tinham, já que Jó era um exemplo dentro da sua casa, tá? Então vamos lá. Pode ser que meus filhos tenham pecado, amaldiçoado a Deus em seus corações. Então, vou aqui oferecer esses sacrifícios e diz que Jó fazia isso continuamente. Jó não desistiu dos seus filhos. Ele, né, ele não desistiu de sua família e ele tem o zelo necessário para que ninguém se perca. Isso aqui é extremamente bonito, rico. É algo para a gente avaliar e dentro das nossas famílias a gente começar a praticar isso aqui. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. E isso era algo que acontecia rotineiramente. Quem são esses filhos de Deus? Obviamente que estamos falando aqui de anjos. Não são homens que estão indo diante de Deus prestar contas. Não. São os filhos de Deus, anjos, que são capazes de estar diante da presença de Deus. Esses anjos iam lá prestar contas a Deus, né? Deus ia lá perguntar, e aí, como é que tá o universo? E aí, como é que tá ali? Tá? Enfim. E houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, Satanás veio também entre eles. É possível que Satanás não tenha sido convidado. Eu vi algumas argumentações de que ele não deveria ter acesso a Deus. Por quê? Porque Deus é perfeito e não tolera a presença do mal. Ele não tolera o pecado. Mas a gente vai observar em algumas passagens que isso acontecia sim e rotineiramente. Então, como é que a gente vai dizer como a gente vai justificar, como a gente vai compreender a presença do diabo diante de Deus, onde provavelmente ele estava recebendo essas pessoas, né, ou melhor, esses anjos, na sala do trono. Provavelmente. Ele estava recebendo essas pessoas, ou esses anjos lá, né? Como assim Satanás tem direito de entrar? Então, pessoal, não é necessariamente absurdo que a gente venha compreender isso. Há uma permissão de Deus para que Satanás entrasse diante
da presença de Deus, que ele tivesse acesso. Pode ser também que sim, ele foi convidado, ele foi chamado para estar lá para prestar contas. Por quê? Porque Satanás, por mais topzeira que ele pense ser, ele está submetido à autoridade de Deus e ponto final, tá? Então, quando ele chega diante de Deus, ele vai. Peraí, rapidinho. Uns negócios aqui que eu quero que vocês vejam. Antes da gente continuar no verso 7, faz o seguinte: abra aí no livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, está quase no fim da Bíblia. Capítulo 1, no verso 13. A gente vai ter assim: Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Povo lindo, não é esse texto, não. Poxa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é o capítulo 11. Hum. Poxa, perdi esse. Deixa. Mas enfim, a gente vê isso depois. Vamos lá para Apocalipse 12. Apocalipse 12. Vou achar esse texto, depois eu vou mostrar para vocês. Apocalipse 12, verso 10. Todo mundo? Apocalipse, último livro da Bíblia, facinho, né? Verso 10. E eu ouvi uma alta voz dizendo do céu: Agora chegou a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque o acusador de nossos irmãos é abatido, o qual os acusava dia e noite diante de nosso Deus. Então, aqui a gente vai ver que o acusador é justamente Satanás, o diabo, a antiga serpente, dê o nome aí que você quiser. Mas ele tem acesso a Deus sempre. Diariamente, ele estava diante de Deus para acusar os homens. De alguma forma, ele tem uma autoridade tal onde ele tem direito a se achegar a Deus para prestar contas e para acusar os homens. O objetivo dele, de verdade, de Satanás, é fazer com que o homem seja fulminado. Ele quer envergonhar Deus com os erros dos homens. Mas veio Jesus que morreu pelos nossos pecados, né? Isso é uma outra história, não quero me adentrar nisso agora, mas o que a gente vai perceber aqui é que em Apocalipse 12, a gente vai ver que o diabo tem acesso a Deus diariamente. Isso já acabou? Eu penso que ainda não, porque Apocalipse ainda nem começou. Perfeito? E lá no meio de Apocalipse, a gente vai ter essa história de que Satanás vai perante Deus para acusar os homens, certo? Então, enfim, quando é que essa palhaçada vai acabar? Aí você vai para Apocalipse 20. Em Apocalipse 20, a partir do verso 1, a gente vai ter o seguinte, ó. E eu vi um anjo descer do céu, tendo a chave do abismo sem fundo e uma grande corrente na sua mão.
E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo sem fundo, e ali o encerrou, e pôs um selo sobre ele, para que ele não enganasse as nações, até que os 1000 anos se cumprissem. E após isso, ele deverá ser solto por um pouco de tempo. Então, quando acaba essa agonia, né, essa patifaria, essa descaração de Satanás entrar no céu? Justamente aqui, quase no finalzinho do Apocalipse, né? Onde ele é preso por 1000 anos. Percebe que, por mais poderoso que seja Satanás, ele não tem todo o poder. Ele não é Deus. Então, Deus vai prendê-lo por um tempo e a gente sabe que é o período do milênio. Ele vai ser solto por um pouco de tempo depois e para atormentar as nações, enfim, é um processo de seleção que Deus vai fazer já lá para o final do milênio. Aí você, ainda em Apocalipse 20, você, melhor, 20 não, para o 21, a gente vai aqui para o verso 21, verso 27. Aqui a gente está falando da Nova Jerusalém, um período de novos céus, de nova terra. E aqui fala assim, ó. E não entrará, Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira. Quem é que cria mentira? Satanás, né? O pai da mentira quem é? O diabo. Está aqui dizendo que não vai entrar nem quem cria mentira, nem quem pratica, nem Satanás e nem homens impuros, certo? Está escrito aqui, ó. Não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então aqui, ó, vai chegar um momento que acabou. Enquanto esse momento não chega, Satanás sim pode chegar perante Deus. E isso não contamina a Deus. Isso não prejudica a presença de Deus. Isso não faz com que Deus perca a sua pureza. Pelo contrário, tá certo? Ele está na autoridade dele, permite, tem o acesso, porque há, de fato, um motivo e um propósito. Tudo bem? Então, vamos voltar aí a Jó. E melhor, antes de Ajó, esse texto aqui é muito legal. Zacarias. Vamos ver se vocês acham aí rapidinho, tá? Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Antes ali de Malaquias, Zacarias 3. Isso aqui é muito, muito legal. Só para deixar fortalecida a ideia de quem é o diabo, ok? Zacarias 3, verso 1, só para fazer sentido. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé, à sua direita, para se lhe opor. Josué, sumo sacerdote, que estava sendo levantado naquele tempo, o próprio Deus estava levantando ele, e quem estava lá do lado? O diabo. Estava do lado de quem? De Satanás, ou de Satanás, de Josué. Para quê? Para se lhe opor. Para quê? Para acusá-lo. Para dizer que ele não valia muita coisa, para dizer que ele não era digno de ser sumo sacerdote, para dizer que ele não era digno de estar diante de Deus. O diabo estava lá para acusar. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? O tição tirado do fogo é Josué. Mas quando a gente vê aqui, o Senhor te repreenda, o Senhor disse a Satanás, esse Senhor é o próprio Jesus, tá? O primeiro Senhor é Jesus, apontando para a autoridade maior, é o próprio Deus.
O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Então, perceba que Satanás pode chegar junto, pode querer acusar, mas ele não é ilimitado. Deus simplesmente dá um freio nele. Não é do jeito que ele pensa, não é do jeito que ele quer, tá? Eu fiz uma pergunta lá no grupo, né, a respeito de se Deus criou um anjo de luz ou se Deus criou Satanás. E todas foram unânimes em responder que Deus criou um anjo de luz. E é verdade, povo lindo. Deus criou um anjo de luz. E Satanás, no meio do caminho, se corrompeu. Alguns falaram de vaidade, outros falaram de orgulho, mas eu acho que é legal a gente entender melhor a respeito disso. Abra aí em Ezequiel, no capítulo 28. Ezequiel, a gente já passou por aí na estante, né? Volta em Ezequiel, no capítulo 28. Fechou? Todo mundo? Vamos lá. Ezequiel 28. Vamos aí a partir do verso 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus. Esse rei de Tiro é uma figura para falar a respeito do diabo. Tu selaste a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Está falando que o diabo, ele era cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Então imagina uma coisa linda, você não consegue imaginar o que ele era. Tu estivesse no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, né? Então ele era coberto de joias. Batia pau nos sheiks que vestem roupas de ouro. Pois bem, Satanás batia pau, mas ainda não era Satanás. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Ele tinha habilidade com a música. Tu és o querubim ungido. Querubim é um anjo. O querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Estiveste sobre o santo monte de Deus. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Ele andava presente na presença de Deus. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. E aqui, pessoal, Deus não cria o mal. Deus não cria coisas ruins. Deus não cria a perversidade. Por quê? Porque ele não tem isso dentro de si. É que nem você. Se nós mulheres aqui fôssemos gerar, né? Tem mulheres aqui que não são mães, mas se nós fôssemos gerar, jamais iríamos gerar um porco, uma cabra, uma árvore. O que que a gente ia gerar? Um ser humano. Por quê? Porque é o que nós somos capazes de reproduzir, é o que nós somos. Deus é amor, é pureza, é santidade. O que que ele vai reproduzir? É a mesma coisa. E aqui ele vai dizer: tu eras perfeito, por quê? Porque Deus criou o que é perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E essa iniquidade, pessoal, quando a gente vai traduzir, é um espírito de perversidade, é um espírito de violência, um espírito de maldade. E espírito não estou falando de uma personificação, algo, um espírito, não.
É um potencial dentro da pessoa, dentro daquele anjo, e que pode existir dentro dos seres humanos também, tá? Um potencial de maldade. Mas não foi Deus que criou Satanás. Deus criou o anjo perfeito. E ele se tornou Satanás no dia que achou iniquidade, que se achou violência, maldade, perversidade dentro dele. Isso foi algo que brotou dentro dele. Não foi algo que Deus colocou, que Deus imbuiu. Porque Deus não tinha como criar isso. Porque ele não é isso. Ele não tem como criar algo que não seja perfeito. Pô, Lília, mas se Deus sabia que Satanás ia dar errado, por que que ele criou o anjo de luz, o querubim ungido? Por que que ele não deixou ele de lado e criou outra coisa? Gente, a gente não pode pensar assim. Por que criou o ser humano? Sabia que o ser humano ia dar errado? Não, a gente não pode pensar assim. Porque Deus não pensou assim. Deus não pensou que ia dar errado. Deus sabia com certeza que poderia dar errado. Mas ele não pensou que ia dar errado. A prova disso é que existia Jó, perfeito. Antes de Jó, existia alguém perfeito? A gente vai ter Enoque. Não sei se Abel, não sei se Sete, mas Enoque era um cara referencial, tanto que Deus levou logo para ele, né? E a gente vai ver que existe um Jó da vida. Existe um Noé da vida. Por mais que a humanidade tenda a se inclinar ao pecado, às coisas ruins, à iniquidade, Deus acredita que ele pode se manter perfeito. Deus acredita que aquela pessoa, aquela criação pode se manter perfeita. Prova disso é que 2/3 dos anjos continuam nos céus. 1/3 foi enganado por Satanás, mas 2/3 continuam nos céus. Mostrando, pessoal, a soberania de Deus. Não é porque o anjo lá se rebelou e convenceu 1/3 dos anjos dos céus a se rebelarem contra Deus que eles dominaram a Deus, que eles tocaram terror no céu. Não, foram expulsos do céu, acabou. Deus falou: não, só vem aqui quando eu quiser. Só vem aqui se eu permitir. Vai ter um momento que eu permito. Mas vai chegar o momento do novos céus na nova terra que você não vai entrar, diabo. Agora você entra. Você conhece o que existia, o que eu criei de princípio, mas vai ter novo céu e nova terra. Você não conhece e não vai conhecer o que vai existir depois. Lá vai ser um lugar de pureza. Você não vai entrar. Ele tem seu limite. Acabou a escolha dele, certo? Mas Deus não cria o que é imperfeito. Tá, povo lindo? Você nasceu, eu nasci, perfeitinha da Silva. Aí a gente tendeu para os nossos erros, nossos pecados. Volta para Jó. Vamos ver se a gente consegue terminar esse capítulo ainda hoje, tá? Então a gente está em Jó, capítulo 1, verso 6. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E já falamos, por mais que Satanás fosse imperfeito, impuro, blá, 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 sim, ele tem momentos de ter acesso. A gente viu isso lá em Apocalipse e a gente vê que ainda em Apocalipse, no final de Apocalipse, isso vai ser encerrado. E o Senhor disse a Satanás, tirando ondinha, Deus, tirando ondinha, de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e de vir sobre a terra e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó? Tu observaste o meu servo Jó? Você tem visto o meu servo Jó? Percebe que Deus toma para si a posse de Jó? Meu servo. Meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra. Ah, impossível o homem ser perfeito. Pô, então Deus está mentindo? Eu acho que é impossível Deus mentir. Mas tá aqui, o cara era perfeito. Homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. Então, Deus está tirando onda com Satanás e dizendo para ele: olha, meu servo João. Quando ele pergunta para Satanás de onde você vem, o diabo fala de rodear a terra e passear por ela.
Sabe o cara que tem uma grande fazenda, tem lá sua criação de gado, seu plantio, seja lá o que for. Ele monta no cavalo dele de manhã cedinho e ele começa a rodar suas pastagens, começa a rodar ali seu plantio, para ver se está tudo ok, se está tudo certo, se os servos chegaram no horário certo, se a adubação está feita certinha. Enfim, ele vai lá fiscalizar o processo. Por que que esse proprietário faz isso? Porque é algo dele, ele tem que tomar conta. Ele tem que ver como é que as coisas estão acontecendo. E a gente vai perceber que o diabo, ele tem esse, vamos dizer, essa possessão sobre a terra. Você vê que ele fala, eu estava lá andando e passeando sobre a terra, tipo, eu estava tomando conta do que é meu. A terra originalmente não foi feita para o diabo, mas sim, nesse momento, o príncipe desse mundo. Quem rege esse mundo é o diabo. Ah, Lília, você está falando loucura. Não, não estou falando loucura. Abre aí o livro de Lucas, capítulo 4, e a gente vai ver que o próprio Jesus reconhece isso. Abre aí Lucas, Novo Testamento, capítulo 4. Esse é o momento onde Jesus está sendo tentado no deserto. Uma passagem muito famosa, acredito que todo mundo aqui conhece. Lucas, capítulo 4, a partir do verso 5. E o diabo, levando-o a um monte, levando quem? Levando Jesus. O diabo pegou Jesus e levou a um monte. Mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo. Os reinos que existiam naquela época, as tribos indígenas aqui no Brasil, as tribos indígenas da América do Norte, né? Os povos ameríndios, índios, nas extremidades da terra, né? Os reinos, o reino lá do o Império Romano, né? O Império Persa, ele saiu mostrando tudo, diz que assim, no instante, ele levou Jesus e mostrou todos os reis da terra. E o que que ele falou? Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim e eu dou a quem quero. Então, essa terra não foi feita para o diabo, foi feita para o homem. Mas quando o homem cai em pecado, ele perde a sua autoridade e passa automaticamente para Satanás. Por quê? Porque Satanás é o acusador. Ele chegou lá perante Deus e falou: o homem caiu. O que o senhor deu para ele, ele não tem o direito de ter. Ele tomou posse. Pronto. Por acaso você vai ver aqui Jesus dizendo: você está maluco? Tudo que tem aqui é de Deus. Não, ele fala assim, ó. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele tu o servirás, ou só a ele prestarás culto. Seja como for, Jesus não negou que toda a terra pertencia a Satanás. Quem é o príncipe desse mundo hoje? Satanás. Quem é o príncipe da sua vida hoje? Espero que Jesus. Nós somos peregrinos nesse mundo. A gente vai ser arrancado daqui, a gente não vai morar aqui. A gente é habitante de um novo céu e de uma nova terra. A gente só está passando um tempo por aqui. Tá certo? Então, volta aí e a gente vai perceber isso no capítulo, no verso 7 de Jó, né? O próprio Satanás entendia que a terra era dele, então ele estava lá passeando, rodando, né? Procurando o que fazer, procurando quem acusar. Então, Deus fala: "Ei, você viu o meu servo Jó? O cara topzera, perfeito." E aí começa a perturbação, né? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele? Na sua versão pode estar escrito sebe. Tu não puseste uma sebe?
ao redor dele uma cerca, uma proteção. Quem botou? Deus. É algo que a gente vê? Não. Se você teme a Deus, anda em integridade e busca a perfeição, é isso aqui que Deus faz. O diabo quer tocar, mas não pode. Não, Lírio, o diabo tocou porque Deus deu uma ordem. Não foi porque o diabo quis. E houve um propósito para isso. A gente vai discutir isso ao longo do livro. Tu não fizeste uma cerca sobre ele, sobre a sua casa e sobre tudo que ele tem, por todos os lados? Por todos os lados ele tinha grandeza. Para aquela época era algo absurdo. Tu abençoaste o trabalho das suas mãos e as suas posses aumentam na terra. O que significa isso? Ele só enriqueceu. Não foi pelo próprio mérito. O cara era sábio, o cara era inteligente, ele era um bom negociante, ele era um bom criador, o cara entendia de botânica, o cara entendia de pecuária, o cara entendia do caramba todo. Jó era um cara diferenciado. Ele aproveitou suas potencialidades, suas capacidades, colocou tudo em prática, mas de verdade, foi Deus que botou a mão e fez aquilo crescer e prosperar. Sem a mão de Deus, você pode ser o melhor profissional do mundo, a melhor profissional do mundo. Não vai. Você pode ter dinheiro injetado em você. Pega empréstimo do BNDES, né? Pega empréstimo com a mãe, pega empréstimo com o tio, com o banco. Você faz o que você quiser. Sem a proteção de Deus, não vai. Não vinga. Tá aqui, ó, escrito. E o que Jó está dizendo, ou perdoe, o que Satanás está dizendo é que Jó é um interesseiro. Ele só te adora, ele só teme ao Senhor, porque o Senhor deu tudo. Então ele teme o Senhor para que o Senhor continue dando tudo. E é muito comum esse pensamento nos dias de hoje. As pessoas buscam a Deus interessadas no que ele pode proporcionar. E Deus pode proporcionar realmente tudo para a gente. Vida sentimental abençoada, vida financeira abençoada, vida familiar abençoada, saúde abençoada, vida espiritual abençoada, os cinco sentidos, né, da vida do ser humano completos, paz de espírito, tem tudo. Deus pode dar? Pode. Deus vai te dar? Depende. Você vai se colocar na condição de Jó? Ou você vai se colocar na condição do seu ego? Tem uma diferença muito grande. Mas estende a tua mão agora e toca tudo que ele tem. O diabo está inflamando Deus contra Jó. O diabo sempre foi ladino, né? Sempre foi, não. Teve um tempo que ele era perfeito. Mas quando se encontrou iniquidade nele e ele se tornou Satanás, ele se tornou um cara sutil, perspicaz. Ele, ele cria picuinha, ele cria desgraça de um jeito bem sutil. Ele está fazendo isso aqui com Deus. Ele está querendo colocar Deus contra Jó. Que diabo desgraçado. Não, ele só teme ao Senhor porque o Senhor abençoa ele de todos os lados. Vai lá agora, toca a mão, tira tudo que ele tem. E ele te amaldiçoará diante da tua face. Ele vai te amaldiçoar olhando para sua cara. Ousadia de Satanás, né? Ok. Satanás é ousado mesmo. Mas perceba que ele não tinha poder para tocar na vida de Jó. Ele falou com Deus. Toque na vida dele. Só que Deus pode fazer maldade? E aqui entra o ponto. Deus é justo? O que vai acontecer daqui para frente? Isso é legal? Isso é moral? É justo Deus cair na conversa do diabo e fazer o que fez com Jó? Ele não vai e enfia a mão e destrói as coisas de Jó, mas ele dá uma ordem, e essa ordem vai ser obedecida. E aqui ele fala, né? Vamos continuar. E o Senhor disse a Satanás: Eis que tudo que ele tem está em teu poder. Somente sobre ele não estenda a sua mão. Não estenda a sua mão sobre ele no sentido de matá-lo. Então Satanás se foi
da presença do Senhor. Vocês entenderam isso aqui? Satanás fez um desafio com Deus. Deus aceitou o desafio. Mas você acha que Deus ia entrar numa parada para perder? Deus está se garantindo. Deus está garantindo Jó. Deus está dando testemunho de Jó. Isso é muito forte. Se Deus fosse falar a nosso respeito, o que ele falaria? Será que se o diabo chegasse, não, eu quero tocar na vida de fulana, Deus ia olhar para a gente e dizer, não, vai lá, toca, porque ali você não consegue fazer com que ela me odeie jamais. Ela vai continuar me adorando em qualquer situação. Será que Deus falaria isso a nosso respeito? Teve um cara na Bíblia que ele passou por uma situação dessa. E o próprio Jesus não garantiu a respeito dele. E eu acho interessante a gente abrir para ver essa história também. Abra aí, pessoal, em Lucas, no capítulo 22. Bem interessante isso aqui. Lucas, Novo Testamento, capítulo 22, verso 31. E o Senhor disse, esse Senhor aqui é o Jesus, tá? Senhor Jesus. Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo. A mesma coisa que houve com Jó. Satanás chegou diante de Deus e pediu a cabeça de Jó. Satanás chegou diante de Deus e pediu a cabeça de Pedro. Pediu a cabeça de Pedro. Aí o que acontece? Simão, Simão, Simão Pedro, né? Eis que Satanás tem desejado te ter para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Aí chega Pedro, e ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Aí chega Jesus. E ele disse: Digo-te, Pedro, o galo não cantará hoje, antes que tu me negues por 3 vezes que me conheces. Noutras palavras, Pedro, eu tive que interceder por você para que Deus te guardasse, porque senão você ia falhar, você ia perecer, você ia perder sua salvação, você ia blasfemar contra Deus. Eu pedi a Deus, eu intercedi por você. Imagine, o próprio Filho de Deus teve que interceder a Deus. Eu intercedi por você porque você não ia suportar. E o que a gente vê aqui com Jó, pode voltar para Jó, o que a gente vê com Jó é Jó dizendo para Satanás: vai lá, toca. Jó, eu garanto. Ele apostou todas as fichas dele em Jó. Por quê? Porque Deus conhecia o coração. E aí é uma coisa interessante. O diabo, ele lê seus pensamentos. O diabo vê a intenção do nosso coração. O diabo não lê pensamento, tá, pessoal? O diabo não tem essa capacidade. Só um tem essa capacidade, que é o próprio Deus. O diabo não viu o que estava dentro de Jó, mas ele estava acostumado já há algumas centenas de anos ver seres humanos se vendendo por nada, se perdendo, caindo em pecado por nada. Ele achou que Jó seria mais um. E não, Jó não era mais um. E Deus conhecia o interior de Jó, Deus conhecia a intenção de Jó. Tanto que ele chegou, pode ir lá, toca tudo nele, só não toca na vida dele. Pode tocar lá em tudo. E você vai ver que ele não vai me rejeitar. E aí continua, né? Vamos lá. Verso 13. Né? O diabo saiu da presença do Senhor e começou a perturbação. E houve um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho.
Então, o irmão mais velho estava lá fazendo um banquete, Deus sabe lá por quê, alguma cerimônia importante, estava lá fazendo o regnal, e aí veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles. E os sabeus caíram sobre eles e os levaram. Sim, eles mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para te contar a nova. Então, só lembrando, aquele mapinha que eu coloquei aqui, os sabeus estão aqui, tá, pessoal? Então, Jó, ele estava morando num lugar que era relativamente distante de povos inimigos. Mas o diabo incitou a cabeça lá do rei do rei Sabeu, incitou o cara para o cara tentar contra Jó. E aí foi lá ele, o exército dele, e saqueou Jó. Não disse que o diabo foi lá e tocou, né? O diabo trabalhou na mente do ser humano. E o diabo fez o ser humano, levou o ser humano a praticar um ato mal, tá? Guarda isso aí, pessoal. Coisas ruins nem sempre acontecem porque a pessoa é má. Tem gente que é má mesmo, mas nem sempre. Às vezes a pessoa está com a cabeça fraca, mente fraca. O diabo bota ideia na cabeça, sugere: ó, vá lá, faça isso, faça aquilo. A pessoa cede, se inclina, acha aquilo uma boa ideia dentro do pensamento dela. Ela nem sabe que é Satanás falando com ela, não, tá? E ela vai lá e faz e pratica o mal. Pois bem, então Satanás pediu para que Deus tocasse, Deus deu uma ordem, uma permissão para que o diabo tocasse, e o diabo deu uma ordem para que os sabeus o tocassem, tá? Então, no dia da festa, chega o mensageiro de Jó, os bois estavam lavrando, a jumenta estava junto, os sabeus caíram por cima deles, levaram os bois, levaram a jumenta, e os servos que estavam naquela região matou todo mundo, só sobrou eu, que vim aqui para dar má notícia, ok? Então, ele já começou a perder parte de sua riqueza. Enquanto ele ainda estava falando, né, enquanto esse servo que sobrou ainda estava conversando, ainda estava falando com Jó: olha, Jó, aconteceu esse desastre, essa tragédia. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para vir te contar. Esse fogo do céu, pessoal, a gente pode entender até como raios, tá? Podemos entender como raios. E como o diabo é príncipe desse mundo, sim, ele tem poder de mexer com a atmosfera e criar tempestades. É o que a gente tem mais visto aí nos últimos 2, 3 anos. Coisas parecidas com o dilúvio. Não, o dilúvio foi a terra toda. Mas coisas absurdas, enchentes absurdas, desastres absurdos, tsunamis, coisas assim desastrosas. Tem o dedinho de Satanás ali, tá? Pois bem. Então, o fogo de Deus caiu, foi o jeito dele expressar, mas provavelmente eram raios. Caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos. Consumiu eles todos. Só eu escapei para te contar. Enquanto esse ainda estava falando, veio também um outro e disse: os caldeus formaram três bandos. Olha, o diabo ainda deu estratégia para o rei caldeu. Ele ainda deu estratégia. Olha, você forma lá três bandos, vai um de um lado, vai um do meio, vai um do outro lado, e ele não vai ter como escapar. Então, os caldeus formaram três bandos, caíram sobre os camelos e os carregaram, sim, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te contar. Então, percebe que o cara dormiu em paz e acordou na tragédia, certo? Enquanto ele estava falando, veio também um outro e disse: teus filhos, tuas filhas, estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que veio um grande vento do deserto. Já falei que Satanás, ele tem o poder sobre as forças da natureza. Aqui na Terra, ele também tem, tá? Então,
Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, e eis que veio um grande vento do deserto e atingiu os quatro cantos da casa e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos. E só eu escapei para contar-te. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Percebe, pessoal, qual foi o comportamento de Jó? Bom, depois de ele receber tanta notícia ruim, é de se esperar que o cara ele tenha caído no chão. É possível, né? Que ele tenha, ou pelo menos se assentado em algum lugar, para administrar seus pensamentos. Porque é muita bomba. Eu acho que das piores bombas é você perder 10 filhos de uma vez. Isso aí é terrível. A sua família é linda, perfeita. De uma hora para outra, puf. É terrível. Eu penso que foi a pior das perdas dele. Mas esse cara fala aqui que ele se levanta. Se ele se levanta é porque ele estava caído. Ele estava prostrado. Ele toma uma atitude. Ele se levanta. Ele sai do estado de prostração dele, né? E ele vai tomar uma atitude. Rasgou o seu manto. O manto, ele era uma veste especial. Não era qualquer pessoa que tinha um manto como ele tinha, tá? O manto era uma veste especial da nobreza ou até mesmo do sacerdote. E vamos entender que esse cara também se portava como um sacerdote. E riquíssimo do jeito que ele com certeza se vestia das melhores roupas. O que que acontece? Ele rasga esse manto, né? Ele se despoja de qualquer coisa que dê a ele um pensamento de que ele tem algum poder e autoridade. Ele se despoja de tudo. Ele rasga a sua veste. Ele está se preparando para um momento. Olha lá. Se levantou, tomou atitude, se despojou de qualquer vaidade, rasgou seu manto, rapou a cabeça, que é uma condição de humilhação perante Deus. Ele se colocou numa situação de humilhação, prostrou-se em terra, só que agora não caído pelas más notícias, mas ele decidido a adorar. Então ele não se abate com as coisas de uma forma a negar o seu Deus. Ele entende que todas essas coisas eram só coisas, mas o principal ele ainda tinha. E o que ele estava fazendo? Uso disso. Do quê? A sua comunhão com Deus. E olha lá o que ele fala. E disse: no sair do útero da minha mãe, ou do ventre da minha mãe, como possa estar na sua versão, e nu voltarei para lá, nu retornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, abençoado ou bendito seja o nome do Senhor. O que é que ele fez? Ele adorou. Mas Deus já sabia que ele ia fazer isso, né? Satanás que duvidou. Deus não duvidou em momento algum. Ele foi lá e adorou ao Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, no sentido de que o Senhor deu e o Senhor tirou. Jó não pecou. Ele afirmou isso, e a palavra diz aqui que Jó não pecou. Nem culpou Deus de maneira tola. Ele falou a verdade. Deus tirou. Vamos falar mais a respeito disso nas próximas meditações, justamente para tentar entender. Foi justo Deus fazer isso com Jó? Se o cara era reto, temente a Deus, não fazia nada de errado, era um sacerdote dentro da sua casa, era um homem de Deus dentro da sua casa, como assim ele perder tudo? Como assim ele cair numa miséria dessa? Como assim parecer que Satanás triunfou? Como assim? Como o nosso tempo está extrapolado, não vou abrir para a gente trocar ideias hoje, tá certo? Mas, próxima meditação, dentro do capítulo 2 a gente vai falar um pouco mais sobre isso. É a continuidade da história e a gente sabe que essa história só piora.
E vamos falar então um pouco mais a respeito da justiça de Deus, da decadência de Jó e da fidelidade desse homem, sem nenhuma restrição, apontando que dentro dele ele já entendeu o sentido da vida, que não são as coisas. Não interessa se nós não temos nada, não interessa se nós temos tudo. Tanto no nada, como com tudo, nós temos que ter a comunhão com Deus. Isso é o que de verdade vai nos resguardar do dia mau. Esse dia mau chegou para Jó e só piora, vai piorar. A gente sabe. Não passou de um dia para a noite. Dizem os estudiosos que isso foi um processo de 7 anos até que Jó fosse honrado. Mas uma coisa é certa, ele não duvidou por um momento. E tudo que ele teve em dobro e muito mais, inclusive longevidade de vida, tá bom? Então a gente vai parar por aqui hoje. Vou pedir aí só para, deixa eu ver aqui, Dona Cida, por favor, a senhora fazer a oração aí final e, por favor, abençoar aí a Rosa, ela não está aqui com a gente, ela foi para o trabalho lá do Anjos, mas abençoa aí a vida dela, que hoje é aniversário dela. Dona Cida está dormindo, Dona Cida? Não, estou aqui. Oh, que susto. Vamos lá. Então vamos lá. Meu Deus e meu Pai, meu Rei, meu Criador, estamos ainda na Tua presença, Senhor. Grandioso, meu Pai, que nós podemos ser como Jó, ainda com tamanha aprovação, Senhor. E com tamanho sofrimento, ele permaneceu fiel ao Senhor, meu Pai. Que nós possamos também permanecer fiel a Ti, Pai. Porque Tu és grande, Pai. Poderoso de Israel, que o Senhor possa, meu Pai, cada dia nos esclarecer a tua bondade, a tua maravilha, Deus. Passa com o teu poder, meu Pai, em cada vida que está aqui presente, meu Pai, nesse estudo, que a gente possa crescer, crescer cada dia mais na tua palavra. Meu Deus, abençoa a dona Rosa, meu Pai, que ela está fazendo o trabalho que o Senhor escolheu para que cada um de nós possamos fazer, meu Pai, ganhar almas, para que amanhã ou depois, meu Pai, nós possamos co- ser coroado pelo Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem para a gente coisas maravilhosas. Jamais o Senhor quer o mal da gente, Pai. Passa com o teu poder na vida de cada família da gente, esclarecendo, abrindo os olhos, meu Pai, porque o Senhor é Deus e as maravilhas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, tamanho sofrimento, Senhor, não é nada. Não é nada que a gente esteja, meu Pai, cada dia mais preparado para o dia de amanhã, porque os dias são maus, e cada dia que o Senhor vem, meu Pai, acrescentando em nós, meu Pai, a tua palavra, a tua bondade, passa, meu Deus, com o teu poder, e que este dia, meu Pai, possa entregar, que já está se findando, possa entregar ao outro dia, meu Pai, que está para nascer, grande saúde, saúde, paz, alegria, proteção acima de tudo, meu Deus. Não deixa tocar nenhum fio de cabelo, meu Deus, da gente não. Pai querido e Pai amado, nos esclarece, Senhor, da tua palavra. Hoje, meu Pai, na evangelização, cada pessoa que encostou ali, meu Deus, no nosso grupo e nos grupos que foram feitos, meu Pai, que o Senhor venha esclarecer a tua palavra, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor não faz maldade com ninguém. Jó, meu pai, é a presença disso, Senhor. Jó sofreu e o Senhor restituiu ele, porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância, Pai querido e Pai amado. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos esses trabalhos maravilhosos que nós fazemos toda terça-feira, todo sábado, domingo, em nome do Senhor Jesus, nas tuas mãos, Senhor. Pai querido e Pai amado, desde já te agradeço em nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito e que é Santo, que é o teu Espírito, Pai querido e amado. Amém. E graças a Deus. Amém.
Isso aí, pessoal. Amém. Graças a Deus. A gente se encontra novamente quinta-feira. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se puderem, dê uma lida prévia no capítulo 2 de Jó, tá certo? E para a gente entender melhor a respeito. E sejam pontuais, tá bom? Hoje, infelizmente, atrasou um pouquinho, mas eu vi que algumas pessoas entraram um pouquinho atrasadas também. Então, vamos fazer dessa vez. A gente vai começar um pouco antes, vamos ser pontuais, para que a gente possa ficar um pouco mais de tempo da próxima vez, tá certo? Deus abençoe. Até a próxima.